refiro à desinformação. Além disso, quem é que define o que é desinformação e o que não é? Quando falamos sobre desinformação, informação falsa contra a verdade, temos que ir a uma fonte em que podemos confiar ser verdadeira. Considerando o Canadá como o 51º estado e todos esses diferentes elementos do que está acontecendo agora no mundo, tem a China, no fim das contas, tudo isso está sendo utilizado para chegar a ser uma questão de adoração. Há 3 coisas das quais as pessoas vão zombar nos últimos dias: a segunda vinda, a criação do mundo e o dilúvio mundial. E eu achei que seria interessante ver o que alguns dos evolucionistas ensinam. No período da história humana, não conhecemos um único exemplo de transmutação de uma espécie em outra. Isso deve ser admitido. Nunca se viu um pássaro se transformar num sapo ou um lagarto em outra espécie. Nenhum cientista pode honestamente dizer que houve uma mudança de uma espécie para outra. Você sabe, até o próprio Lúcifer, com todas as suas habilidades, está tentando decifrar essas coisas, mas ele não consegue porque ele não é Deus. Olá, irmãos e irmãs. Eu sou Matthew Schonstedt, aqui com outro episódio de O Projeto Verdade. Como sempre, estou aqui com meu amigo e co-apresentador, o irmão Andrew Bushkicker. Olá, é bom estar aqui. Hoje vamos abordar... vamos tentar chegar à fonte de todos os problemas que o mundo enfrenta. Porque há muito barulho sobre quais são esses problemas, por que estão acontecendo. As coisas nos Estados Unidos estão se transformando numa crise de fé, no fim das contas. Vimos em outro programa que, se a inteligência artificial se transformar no que o Musk diz, será uma crise pelo significado das coisas. Então a gente tem que saber o que é verdade. Do que se trata tudo isso? E, no fim das contas, a fonte de tudo é o pecado e a questão da adoração. E isso é importante porque no mundo de hoje está cada vez mais difícil saber o que é a verdade. Vamos começar vendo a questão da Ursula von der Leyen, que, é claro, é uma das cabeças do globalismo com o Klaus Schwab. Assim como outros personagens também que estão sendo colocados na mira de todos como os bandidos globalistas, né? Bom, ela vai compartilhar um pouco conosco sobre qual é a visão de prioridade deles, ou seja, combater o que eles chamam de desinformação e informação enganosa. Irmão Andrew, você acha que isso pode começar a esbarrar na questão da liberdade de expressão, dos direitos civis, das liberdades civis, liberdade de consciência? É claro que sim. Eu estava pensando sobre a Idade das Trevas. Faremos um estudo bíblico sobre isso hoje. A Igreja Católica Romana tirou a Bíblia do homem comum. Acreditava-se que as palavras da verdade tinham que vir do Padre. Não pela própria palavra de Deus, mas por meio do homem, do Padre. E falando sobre essa questão da desinformação, quando a Bíblia surgiu novamente na Reforma Protestante, houve esse choque entre essas duas coisas, o que o homem diz contra o que Deus diz. E acho que estamos caminhando para o mesmo tipo de conflito hoje em dia. Temos a palavra de Deus, e ela será em breve chamada de desinformação, de informação enganosa. Exatamente. Nos outros episódios, vimos a questão do escritório de fé da Casa Branca, que é liderada por um homem que fala em línguas, e tem um evangelho que contraria a palavra de Deus. Nós já estamos vivendo em uma era em que a desinformação vem de todos os lados. E as coisas que realmente são verdadeiras acabam sofrendo ataques nesse sistema. O objetivo desse programa, o Projeto Verdade, é dar às pessoas ferramentas bíblicas para eliminar os ventos de doutrina. Queremos que as pessoas baseiem sua fé em princípios bíblicos, porque quando chegar a hora, e eu digo que esse momento está muito perto, será cada vez mais difícil distinguir entre a verdade e o erro, entre aquilo que é forçado pelo Estado contra o que é exigido de Deus em sua palavra, que faz parte do nosso processo de santificação pela fé. Então, eu espero que hoje possamos fazer uma boa revisão bíblica sobre do que se trata esse conflito, em contraste com o que talvez o mundo está nos dizendo e nos mostrando como verdade. Para mim, pessoalmente, o que me trouxe de volta à igreja foi a verdade. E minhas perguntas eram: qual é o panorama geral do que está acontecendo? É importante saber qual é o panorama geral. O que está havendo no universo e não apenas neste planeta? Por que estou aqui? Do que se trata tudo isso? É mais ou menos disso que queremos falar hoje. Mas antes de começarmos, vamos assistir a um vídeo. É de um podcast. Mas antes de começarmos, vamos convidar o Kenneth, nosso produtor, para orar. Kenneth? É muito bom estar com vocês aqui. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, muito obrigado. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos nesse ministério, trabalhando, compartilhando essas verdades que o Senhor nos deu ao seu povo. Pedimos que derrame teu Espírito Santo sobre nós de uma maneira muito especial.
dê-nos as palavras corretas e muito obrigado pela maneira como o Senhor conduz a todos os seus filhos. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje vamos começar ouvindo Ursula von der Leyen. E esse vídeo não é tão antigo assim. Ele foi gravado no Fórum Econômico Mundial de Davos em 2024. O Klaus Schwab ainda estava lá. Ele não tinha se aposentado ainda. E nessa reunião ela nos conta exatamente qual a posição dele sobre essa questão da desinformação. Mas antes, nós estávamos conversando sobre logotipos, não é? As pessoas precisam entender que esses poderes amam simbolismos. Mesmo no Fórum Econômico Mundial, o símbolo 666 está em muitos logotipos, como o da CERN e outros. Mas podemos ver ali, naquele risco cortando os 3 Os no fundo. Essa é uma maneira de fazer uma alusão ao 666 sem que isso seja muito evidente. Mas isso mostra que muitas dessas organizações são parte do mistério da Babilônia. Embora a ONU e o Fórum Econômico Mundial não façam parte da profecia bíblica, ainda assim eles desempenham um papel nisso tudo, mas não queremos tirar o nosso foco do dragão, da besta e do falso profeta, ou seja, Satanás, o papado e o protestantismo americano. Dito isso, essas outras entidades aí, como o Fórum Econômico Mundial e outras, estão ajudando a consolidar o poder desses 3 elementos. Estão trabalhando para criar um sistema de adoração falso, baseado na ideia de ditar o que é verdade e o que não é. Senhoras e senhores, querido Klaus, vou falar sobre a preocupação número 1 do relatório de risco global. Me refiro à desinformação. Lidar com esse problema tem sido meu foco desde o início do meu mandato. Com a nossa lei de serviços digitais, definimos as responsabilidades das grandes plataformas de internet sobre o conteúdo que propagam. Somos responsáveis pelas crianças e grupos vulneráveis, vítimas de discurso de ódio, e também temos responsabilidade para com as nossas sociedades como um todo, porque a fronteira entre online e offline está ficando cada vez mais tênue. E os valores que prezamos no offline também devem ser protegidos online. Isso é ainda mais importante nesta nova era da inteligência artificial generativa. O relatório de risco global do Fórum Econômico Mundial coloca a inteligência artificial como um dos principais riscos potenciais para a próxima década. Em primeiro lugar, não podemos esquecer que a inteligência artificial também é uma oportunidade incrível, se for usada, é claro, de maneira responsável. Ela aborda uma série de coisas muito interessantes aí. A primeira delas é que eles são muito inteligentes na forma como usam a linguagem. O poder romano, o sistema misterioso da Babilônia, que faz o mundo inteiro beber da ira da fornicação, é a falsa doutrina. Não é necessariamente algo que vem até eles sendo empurrado goela abaixo, mas o discurso deles é doce, é proteger os marginalizados, as crianças, proteger as minorias que não conseguem se proteger. Você viu ela dizendo que a intenção dela é proteger as pessoas na internet. Mas, na verdade, isso é apenas a tentativa de reprimir a liberdade de expressão. Com certeza. E Cristo nos deu o alerta: cuidado com os falsos profetas e falsos cristos. Então, essa ideia de alertar sobre a desinformação, na verdade, tem um aspecto positivo. Mas a pergunta é: onde está a desinformação? De onde ela realmente vem? Exato. E a outra questão é quem define o que é desinformação? No fim das contas, tudo volta naquela questão do bem comum. Se você pedir a 100 pessoas para definirem o que é o bem comum, você vai ter quase 100 respostas diferentes. Então, será que a definição deles da verdade é realmente a correta? Por exemplo, aquele slogan, faça a América grande de novo. Tudo bem, parece uma coisa boa, mas a pergunta é, como isso será feito? Será às custas de quem? Então, existe um grande contexto envolvido aí. Por exemplo, será que eles vão fazer a América grande novamente, estabelecendo os valores protestantes originais para o país? Eu não acho que a maioria das pessoas gostaria dessa versão. Então, tem muita coisa por trás. Temos que decifrar o que eles estão querendo dizer. Na verdade, eles querem dizer, vamos censurar a informação para que ela se alinhe apenas com aquilo que queremos, aquilo que nós achamos ser a verdade. E eu não acho que é um exagero as pessoas acharem isso, porque é algo que já vem acontecendo desde o início dos tempos, desde que houve filhos da obediência contra os filhos da desobediência. Afinal, nós vivemos em uma batalha, um conflito muito real entre Cristo e Satanás.
e que agora está se manifestando nesse tipo de pensamento aí de censurar desinformação. Sim, e muitos cristãos realmente estão querendo que Cristo volte, mas há muita desinformação sobre a vinda de Cristo também. Hoje se fala muito sobre esse arrebatamento antes da tribulação. Eu não vou falar sobre isso hoje, mas a verdade é que o mundo acredita em uma desinformação sobre este tema. A questão é que todo mundo hoje está esperando que Jesus volte em breve. Essa ideia da proximidade da segunda vinda é algo que os cristãos aguardam há 2000 anos. Quando falamos sobre desinformação contra a verdade, temos que ir a uma fonte na qual possamos confiar ser a verdade. E a palavra de Deus é a única coisa na qual verdadeiramente podemos confiar. A Bíblia diz que somente Deus é verdadeiro e que os homens são mentirosos. Portanto, neste estudo bíblico, iremos comparar a verdade da palavra de Deus com essa desinformação pregada aí pelo mundo. E descobriremos que há um conflito acontecendo nos bastidores, que existe uma luta. O título do estudo de hoje é O Criador Desafiado. Nosso Deus está sendo desafiado. Mas que desafio é esse? Bom, antes de começarmos, eu quero que vocês saibam que essas notas e PDFs e todos os slides podem ser encontrados no meu site. Você está vendo aí abaixo na tela o link para baixar esses recursos. E este é o segundo de uma série de 7 estudos bíblicos que faremos, e você pode encontrar o restante lá também se quiser. Mas vamos começar. Bom, de certa forma, basicamente todo mundo, em certo sentido, está esperando pela volta de Jesus. Principalmente os cristãos, obviamente. Em Mateus 24, versículo 14, ele nos diz quando voltaria. Não um dia específico, mas o que estaria acontecendo no mundo no período de sua volta. E ele disse que o evangelho do reino seria pregado no mundo todo, a testemunho de todas as nações, e aí viria o fim. Então o testemunho precisa ir para o mundo inteiro. E aí sim a segunda vinda acontecerá. Isso é muito simples. Mas temos que olhar na Bíblia para encontrar a mesma coisa que ouvimos aqui. Então vamos consultar outras partes da Bíblia para ver se elas encaixam com essa. Vamos deixar que a própria Bíblia se complemente, se explique. Porque neste verso específico não há muita informação sobre este evangelho. E esta informação é encontrada na Bíblia, mas em outros lugares. Por exemplo, nós vemos que em Apocalipse, capítulo 14, nos versículos 6 e 7, diz assim: E vi outro anjo voando no meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar. Então aqui está o evangelho, e ele será pregado para todos os que habitam na terra, toda nação, e tribo, e língua, e povo. Então, é o mundo inteiro. E a próxima coisa que diz é: dizendo em alta voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então temos a mesma coisa que Cristo estava falando em Mateus 24, verso 14. Encontramos o tal do Evangelho, que deve ir para todo mundo, aqui em Apocalipse 14, versos 6 e 7. Mas isso ainda não aconteceu. Este conceito de ir para o mundo todo também corresponde a Marcos 13 e Mateus 28, no qual Jesus ordena que seja ensinado às pessoas a observarem todas as coisas que ele nos ordenou. Então aqui Deus está dizendo que há algo envolvido nessa crença de que também temos que seguir e ouvir o Criador. Com certeza. Quando estamos estudando isso, queremos entender exatamente o que Cristo está dizendo em Mateus 24:14. Temos que encontrar essa mesma mensagem da qual ele está falando, que vai para o mundo inteiro, e compreender verdadeiramente o que é isso, porque precisamos estar prontos. Então, temos que procurar em outras partes da Bíblia passagens que falem sobre esse mesmo texto. Mas, voltando aqui a Apocalipse 14, nesses versos 6 e 7 ainda não falam sobre o fim do mundo. Para isso, temos que avançar até o 14:15. E olhei, e eis uma nuvem branca. E sobre a nuvem estava sentado um semelhante ao filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. E outro anjo saiu do templo, clamando em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança tua foice e ceifa, porque é chegado o tempo de ceifar, porque a seara da terra está madura. Muito bem, o que representa este símbolo da colheita? Em Mateus 13:39, vemos a parábola da colheita, e lá Cristo diz exatamente o que ela simboliza. A colheita é o fim do mundo. Então, se voltarmos à primeira mensagem aqui, que lemos em Mateus 24:14, descobrimos que em Apocalipse 14, versos 6 e 7, e depois 14:15, fala exatamente do que foi declarado ali em Mateus 24:14. O evangelho será pregado a todo mundo, e aí chegará o tempo do fim. Se já estabelecemos isso então, significa que essas passagens em Apocalipse 14 devem ser nosso foco, se quisermos dar essa mensagem antes da vinda de Cristo, certo?
Mas veja, nós pulamos alguns versos. Do 6 e 7 fomos para o 14 e 15. Então vamos voltar agora e continuar de onde paramos, e ler um pouco mais adiante daquela primeira mensagem ali dos versos 6 e 7. No versículo número 8 de Apocalipse 14 diz assim: E seguiu um outro anjo. Ou seja, não é o mesmo que o primeiro. E esse segundo disse: Caiu a Babilônia, aquela grande cidade, porque ela fez todas as nações beberem o vinho da ira da sua prostituição. E o verso seguinte menciona outro anjo, o terceiro anjo. Então até agora ouvimos falar de 3 anjos. Em Apocalipse 6, 7 é um anjo, o primeiro, e agora vemos o terceiro anjo. É por isso que nos referimos a essas passagens como a mensagem dos 3 anjos, porque devem ser proclamadas para todo o mundo. E o terceiro anjo seguiu, dizendo em alta voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou sem mistura no cálice da sua indignação, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem descanso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e todo aquele que receber a marca do seu nome. Não é a primeira vez que ouvimos falar da marca da besta, não é? A primeira vez em que ouvimos falar essa mensagem de que caiu a Babilônia é lá no Antigo Testamento. Mas essa tipologia aqui no Novo Testamento, em Apocalipse, descreve não apenas as mensagens dos 3 anjos, mas vemos uma outra versão desta Babilônia caída lá em Apocalipse 18 também. Isso nos dá as fases em que a Babilônia cai, certo? Nós temos que estudar isso e saber por que Babilônia caiu. Isso está relacionado ao protestantismo americano em Apocalipse 18, mostrando sua versão final como sendo uma habitação de demônios. Então, isso realmente segue a linha de pensamento de Apocalipse 13, onde a besta acaba fazendo com que o mundo inteiro adore a imagem, que nos leva a esta marca, envolvendo diretamente a América e o protestantismo americano. Ao lermos Apocalipse capítulo 13, ali na segunda metade da besta da terra, nos versículos 11 a 18, é ali que está a marca da besta. Se estamos preocupados com isso, deveríamos saber o que significa. E isso que estamos estudando em Apocalipse 14 é muito importante para compreendermos. Bom, com relação ao Apocalipse 13, estamos falando de uma besta, certo? Estamos falando de uma nação. Mas em Apocalipse 14, versículo 8, é mencionado que esta Babilônia é simbolizada por uma mulher, o que é muito interessante. Então, ao estudarmos o chifre pequeno ou a besta, estamos pensando em homens. A Bíblia diz que o chifre pequeno é um homem, mas aqui está se referindo a Babilônia como uma mulher. E o que mulheres significam na Bíblia? Bom, aqui temos alguns versículos bíblicos que nos dão uma dica do que uma mulher representa na Bíblia. Jeremias 6:2 diz: Eu comparei a filha de Sião a uma mulher adorável e delicada. Então aqui ela é relacionada a uma igreja. Em 2 Coríntios 11:12 diz: Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então temos o marido como Cristo, e temos o vós, que ele se refere a nós, a igreja, a virgem casta. Mas tem um ainda melhor, está em Efésios capítulo 5, que começa no versículo 25, mas eu vou mostrar apenas os versículos 31 e 32, porque eles deixam mais claro. Por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então o homem e uma mulher, quando se casam, tornam-se um. Já no capítulo 32 vemos assim: Este é um grande mistério, mas eu falo com relação a Cristo e a igreja. Na Bíblia, a mulher representa a igreja. Se eu perguntasse sobre as 3 mensagens angélicas, se você as analisasse, qual é o denominador comum entre todas as 3 mensagens angélicas? O que une todas as 3 mensagens? Bem, há algo no coração de todas as 3 mensagens angélicas que tem um denominador comum, um fio condutor comum entre elas. Vamos analisar a primeira. Apocalipse 14:7. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Já a mensagem do segundo anjo diz: Ela fez as nações beberem do vinho da ira da sua fornicação. E lembre-se, mulher é a igreja. Então este é um sistema, uma igreja, que faz com que todo mundo beba deste vinho de sua fornicação, do seu pecado. Então é uma igreja. Agora veja os versículos 9 e 11. E é muito claro, assim como a primeira mensagem angélica. Diz assim: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, e não tem descanso nem de dia nem de noite, que adoram a besta e a sua imagem e todo aquele que receber a marca do seu nome. Então veja que as 3 mensagens angélicas tratam de adoração, porque a igreja lida com a adoração a Deus.
E você sabe, estamos estudando o pequeno chifre e tenho certeza que você já viu versículos anteriores, como o 2 Tessalonicenses 2, versículo 4, que fala sobre esse poder que surgirá quando houver a grande apostasia. Esse poder se oporá e se exaltará acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, e se assentará como Deus, um templo de Deus, ostentando-se como Deus. Este versículo de 2 Tessalonicenses realmente foi um dos mais impactantes para mim como cristão quando eu cheguei à verdade, que me fez entender quem é o papado e o poder descrito nesse versículo. Porque não há nenhum outro poder na terra que, além do papado, afirme ser Deus. Algumas pessoas me dizem que os judeus são os verdadeiros poderosos por trás de todas as coisas, que os judeus afirmam serem Deus, mas não, isso seria uma blasfêmia. Isso seria algo digno de punição, porque eles são monoteístas. Eles falam muito sobre Deus de Israel, embora seja uma versão distorcida. A versão de Deus deles hoje não é a bíblica. A verdade é que só existe um poder que se encaixa em todas essas descrições que vemos. E não é apenas esse versículo em 2 Tessalonicenses. Também temos o chifre pequeno em Daniel 7, o homem do pecado, o mistério da Babilônia, a besta do mar, a imagem da besta, a besta escarlate. Há muitos versos na Bíblia que apontam repetidamente para este poder, e ela também nos diz que esse poder vai colocar a sua marca, que centralizará o culto em um dia que não é o prescrito por Deus. O dia de Deus é o sagrado, o dia desse sistema é o profano. E isso parece ser a base desse conflito. Se eu apenas abrisse Apocalipse 13 e olhasse alguns versículos ali, você vê que a palavra continua aparecendo. Começando ali no 3, por exemplo. Todo mundo se maravilhou após a besta. Todos seguiram o sistema. Versículo 4. E eles adoraram o dragão e a besta. Versículo 8. Todos os que habitam sobre a terra o adorarão. Versículos 12 e 15. Faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. E a imagem da besta falaria e causaria que todos que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. A evidência na Bíblia é esmagadora a respeito desse conflito do fim, porque estamos falando da última mensagem que circula o mundo, e aí sim chega o fim. E o conflito será sobre adoração? Muito bem, mas o que é adoração? A Bíblia fala muito sobre adoração, e sempre a conecta a outra coisa. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 11 diz: Tu és digno, Senhor, de receber glória, honra e poder, pois tu criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Ele menciona criado duas vezes, e aí vemos Deus recebendo a glória, a honra e o poder. Já no Salmo 95, verso 6 diz: Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor, nosso Criador, aquele que nos criou. Mais uma vez, vemos que a adoração e nosso Criador estão interligados. Isaías 43, 21. Esse povo que formei para mim, eles declararão meu louvor. Essa palavra formar em Isaías 43 é a mesma do hebraico, como está em Gênesis 2, versículo 7, que diz: E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Então esse processo de Deus realmente nos formando com suas mãos é o que está sendo mencionado aqui. É ele dizendo: eu fiz você. É interessante quando eu leio esses versos, o quanto eles se concentram em Deus como Criador e nós como sua preciosa criação. A máquina mais sofisticada que você pode imaginar. Sim, acabamos de sair de um episódio em que eles falaram sobre inteligência artificial, substituindo esses seres humanos tolos e ultrapassados, inferiores. Ora, mas dizer uma coisa dessa é um ataque direto ao Criador das criaturas. Você acha que a inteligência artificial estaria desafiando o Criador? Com certeza. À medida que avançamos nesse estudo, você verá que Deus já sabia de tudo isso antes de acontecer. Na verdade, está meio que embutido na palavra sobre como ia ser nos últimos dias, como seria esse conflito. É incrível. A palavra de Deus, quanto mais você estuda, mais contemporâneo esse livro se torna. Afinal, onde mais no mundo existe um livro que, quanto mais velho fica, mais atual se torna? Muito bem, continuando os versículos sobre adoração e vinculando ao nosso Criador, vemos o Salmo 100, versículo 2 e 3, que agora fala sobre servir. Sirva ao Senhor com alegria, aproximem-se dele com cânticos. Conheça o Senhor, que Ele é Deus. Foi Ele quem nos fez, e não nós mesmos. Isso é interessante. O verso ter dito que nós não nos criamos significa que haveria uma tentação ou uma mentira por aí, uma desinformação, de que, de certa forma, nós nos criamos. Somos os senhores do nosso próprio destino, os condutores de nossa evolução. Em Neemias capítulo 9, versículo 6, agora nos conecta ao universo inteiro com essa mesma ideia. Só Tu és, Senhor. Tu fizeste o céu dos céus, com todas as suas hostes, a terra, e tudo o que nela há, os mares, tudo o que neles há. O Senhor a tudo preserva. As hostes celestiais te adoram. Adoração, 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 adoração. Veja só.
Quando Cristo veio a essa terra para viver a nossa vida e para vencer em nosso lugar, para que possamos vencer também, como ele fez, ele foi tentado no deserto, não foi? Após ser batizado e ser ungido pelo Espírito Santo, ele foi para o deserto 40 dias e 40 noites, onde Satanás, quando Jesus estava mais vulnerável, mais fraco, o tentou. E Satanás foi até ele com 3 tentações. Uma dessas tentações, vamos dar uma olhada ali, Mateus 4, versículos 8 a 10. E novamente o diabo levou a um monte muito alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorar. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, adora ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Tudo o que você quiser nesse mundo, tudo o que você quiser, você só precisa me adorar, disse Satanás. As pessoas tinham que entender que tudo que opera neste mundo, seja o bem ou o mal, tem que ver com a adoração. Todas as potências que trabalham no Oriente Médio, os sionistas, cristãos, poder romano, o conflito islâmico-judaico, as diferentes narrativas, os Estados Unidos querendo tomar o Canadá, todos esses diferentes elementos geopolíticos aí do mundo, agora a briga com a China, tudo isso termina na questão de adoração. Adoração ao verdadeiro Deus ou ao falso Deus? E eu queria muito que as pessoas entendessem que a nossa melhor defesa contra isso tudo é um assim diz o Senhor. Amém? E ainda há outros versos que mostram essa correlação. Acho que são cerca de 16 deles, onde a adoração está relacionada ao serviço e à obediência. Este é apenas um. Adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Quando falamos sobre adoração, pensamos em algo espiritual. Eu louvo meu Criador, aquele que me dá as coisas, me abençoa. Mas na verdade é seguir a Deus em tudo que ele diz. É servi-lo, obedecê-lo. Você lembra, estávamos conversando há pouco tempo antes desse podcast e percebemos que nós dois, antes de nossas carreiras em Los Angeles, nós gostávamos muito de rádio. Nós temos isso em comum. Eu estava pensando, as coisas que queríamos nesse mundo, seja uma carreira no rádio, ou no mercado imobiliário, ou Hollywood, as tentações da vida de sucesso, né? Seja dinheiro, ou atingir uma vida artística, ver as pessoas assistindo seus filmes, qualquer uma dessas coisas. Tudo isso exige um preço neste mundo. E Satanás está mostrando isso aqui. Se você me adorar, se você me servir, se me seguir, eu te dou isso daí. Você pode ter o que quiser, se você me adorar. Então o cerne da questão é quem é verdadeiramente Deus e como nos relacionamos com ele. Vou te fazer uma pergunta. Você acha que Deus está interessado na adoração em nível coletivo ou em nível individual? Bom, cada um de nós deve ter um relacionamento individual com Deus. Existe uma relação coletiva, um corpo, uma igreja. Agora, uma igreja é composta de tijolos, e a Bíblia diz que nós somos tijolos, pedras individuais que são encaixadas para se transformar na morada do Espírito Santo. Então, primariamente, é uma coisa individual, porque somos salvos individualmente. O nosso culto é primariamente algo pessoal, individual, pois Deus diz, eu te fiz com minhas mãos. Isso denota uma pessoalidade entre Deus e o indivíduo. Então ele quer ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. Então é em torno disso que revolve a questão da adoração. À medida que avançamos nos episódios futuros, vamos abordar a questão do juízo investigativo, porque começamos a ver que tudo foi feito de forma individual. Desde a vinda de Cristo à Terra, porque se houvesse apenas uma pessoa para salvar, ele teria vindo para morrer por essa pessoa, porque o processo de salvação é a nível individual. Antigamente, as pessoas não podiam pedir que outra fosse ao santuário sacrificar o animal por eles. O próprio pecador tinha que fazer isso. Então, à medida que começamos a estudar mais e mais, vemos que essa questão do juízo investigativo, do juízo individual, é a única coisa que faz sentido. Somos salvos individualmente. Você vive individualmente, faz escolhas individualmente. E quando Jesus confessa os nomes diante do Pai, ele o faz individualmente, o nome de cada um de nós. É interessante que, ao nos aprofundarmos nessa questão humana, começamos a entender que tudo a respeito de Deus é focado no indivíduo. E à medida que este indivíduo se converte, ele é enxertado no corpo de outras conversões que juntos compõem o corpo de Cristo. Aí sim a coisa torna-se coletiva. Mas hoje a coisa acaba se perdendo aí. As pessoas deveriam entender que é uma questão individual. Veja, entrar em uma denominação como o Adventismo não salva você. O que salva é uma conversão individual, a circuncisão do coração.
Isso nos conduz à verdade pela fé. É isso que nos salva. E o resultado disso é vivermos de acordo com a lei de Deus. Nós falamos sobre reavivamento também. Precisamos de um verdadeiro reavivamento em nossa igreja. Só que até isso ocorre em um nível individual. Não será necessariamente visto de uma maneira coletiva. Sim, haverá grupos e haverá igrejas, mas não devemos esperar que outra pessoa seja reavivada por nós, não é? Devemos ser reavivados individualmente. Muito bem, essa questão de adoração, essa questão desse conflito entre Cristo e Satanás, entre quem servimos, não começou nessa terra. Não começou ali no Jardim do Éden. Tudo começou no céu. Em Isaías 14, versículos 12 e 14, fala sobre esse personagem, Lúcifer. Veja, e caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, pois dizia no seu coração, eu subirei ao céu. Eu exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da congregação nos lados mais distantes do norte. Eu subirei acima das alturas das nuvens. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Então Lúcifer estava no céu quando caiu. Foi lá no início que ele começou a querer tomar o lugar de Deus e a receber a adoração que era só de Deus. Isso não parece com o chifre pequeno que acabamos de falar? Ele também se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é adorado. Ele se senta como Deus no templo de Deus, mostrando-se Deus. E essa pessoa não é necessariamente um indivíduo, mas sim uma posição de poder, um cargo, ou seja, o papado. E assim, essa pessoa na terra, da mesma forma que Cristo veio a essa terra para representar o Pai, o papado tenta usurpar essa posição, dizendo ser ele mesmo o vigário de Cristo, mas ele, na verdade, representa o seu pai, que é Lúcifer, que quer ser adorado como Deus. É verdade, porque Deus é o pai da verdade e Satanás é o pai da mentira. Quando você compara o sistema católico com a palavra de Deus, vê que é um sistema de mentiras, falsificações, enganos, mudança da palavra, acréscimos à palavra. Tudo que a Bíblia diz para não fazer, essa igreja faz. E veja, isto não é uma condenação dos indivíduos dessa igreja, mas isso indica que o sistema dessa igreja é errado. Sai dela, povo meu, enquanto ainda há tempo. Muito bem, desde o começo, tudo é sobre adoração. Falamos sobre a marca da besta, e falaremos ainda sobre isso nos próximos episódios, porque será importante para compreendermos os últimos dias. Falaremos também do Evangelho indo ao mundo todo. O grande conflito no final será sobre quem você adora, sobre quem você serve. Bom, a Bíblia diz que Deus sabe o fim desde o começo. Ele nos contou sobre essas coisas muito antes de acontecerem. Eu acho esse versículo aqui muito interessante. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 a 6. Pedro diz, saibam disso primeiro. Ou seja, isso aqui é muito importante. Nos últimos dias virão escarnecedores. Ou seja, podemos conectar isso diretamente ao nosso tempo, não é? Estes escarnecedores dos últimos dias andarão segundo suas próprias concupiscências, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Mateus 24:14, né? O evangelho será pregado ao mundo e então virá o fim. Onde está essa promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam como eram antes, desde o início da criação. Tudo continua acontecendo. Onde é que está essa promessa aí da volta de Jesus? Então eles lançam dúvidas sobre a segunda vinda. No verso 5 diz, eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, desde a antiguidade, existiram os céus e a terra que foi tirada da água e do meio da água subsistiu, pelas quais coisas o mundo de então pereceu, afogado nas águas do dilúvio. Então, vemos duas coisas ali no versículo 5 e 6, que é a criação do mundo e a destruição do mundo pelo dilúvio. Portanto, as pessoas zombariam de três coisas nos últimos dias: a segunda vinda, a criação do mundo e o dilúvio mundial. Se você parar para pensar um pouco, perceberá que exatamente o que está acontecendo hoje no mundo moderno da ciência. Para eles, estas coisas não fazem o menor sentido. A criação não existiu. Eles dizem que viemos da evolução. Outra coisa que eles rechaçam é o dilúvio mundial. É interessante como essa ideia de que falamos no episódio anterior, nessa ideia da inteligência artificial criar uma consciência, o que eles estão tentando fazer com esta tecnologia é criar algo que, de certa forma, esteja vivo, certo? De certa forma, estaríamos invocando demônios. Então, é meio interessante que estejamos brincando com essa ideia de ser criador como Deus. Satanás diz que seríamos como ele, caso Eva comesse o fruto e seguisse em rebelião. Seríamos como deuses, seríamos nós, os criadores da criação. E o próprio Lúcifer disse, eu serei como Deus, colocando a minha adoração nos lados do norte. Ele queria ser Deus. Então, é realmente interessante que tudo o que esteja acontecendo hoje é como Satanás usando a criação de Deus para encontrar maneiras de ser Deus. Ele tem feito isso utilizando o CERN, um acelerador de partículas, observando com isso os blocos de construção da vida, porque Satanás não consegue descobrir como Deus fez tudo do nada.
e agora estamos até criando inteligência artificial para tornar os seres humanos obsoletos, tudo isso é num esforço para fazer parecer que somos Deus, que não precisamos dele, que Deus talvez não seja tão bom quanto parece ser. Mas toda vez que ele tenta esse tipo de coisa, a realidade é que as nossas mãos criadas por Deus é que fizeram essas tecnologias. Veja o sistema vascular, nossas artérias, todas essas coisas, por mais avançadas que fazemos, parecem brincadeiras de criança perto disso. É interessante, porque quanto mais você amplia esse mundo quântico por meio de microscópios, esse mundo das partículas parece uma extensão infinita do universo. Isso é realmente incrível. A criação, a vida em si, é algo que nem podemos imaginar. E a nossa consciência, o nosso espírito, é de Deus, pertence a Ele, não é algo nem físico. Então estamos tentando espiar por trás de uma cortina da qual não podemos espiar. Até mesmo Lúcifer, com todas as suas habilidades, está tentando estudar e decifrar coisas que ele não consegue entender, porque ele não é Deus. Então é realmente muito profundo e interessante. O que ele fez, Satanás, foi nos infectar com o mesmo tipo de problemas e falhas de caráter que ele desenvolveu. E é isso que estamos enfrentando hoje. Porque estamos tão desprovidos da palavra de Deus que não temos mais essa norma constante para nos trazer de volta nos trilhos. Se ficarmos sem o manual de instrução que nos foi transmitido através do tempo, que é a Bíblia, para nos dar uma ideia de quem está por trás disso, quem está envolvido em tudo, corremos o risco de cometer enganos e começar a trabalhar para o inimigo. Como você disse, assumimos muitos traços de personalidade de Satanás. E isso porque não comemos o pão da vida, não comemos a palavra de Deus, não bebemos o sangue de Jesus, não absorvemos o Velho e Novo Testamento de uma maneira que se adapte em nossa vida, de maneira que vivemos isso. Esta é a única maneira de nos defender contra as ciladas e tentações de Satanás. Isso é o processo de santificação no santuário. Ler a palavra, receber o Espírito Santo, falar com Deus, Deus falando conosco através de sua palavra. E esse é o processo por meio do qual somos salvos. Em Isaías 29:16, fala sobre esse tipo de enigma que temos, sobre essa questão de estar em desacordo com o nosso Criador. Diz assim: certamente você inverteu as coisas. Será que o oleiro será considerado como barro? Porventura a coisa feita dirá aquele que a fez, ele não me fez? Ou a coisa formada dirá daquele que a formou, ele não tem entendimento? Há dois pensamentos aqui e ambos estão errados. O primeiro é de que Deus não nos criou. A outra é, bom, se ele me fez, custou-lhe milhões e bilhões de anos para me fazer, porque ele não tem entendimento. Então, de certa forma, dizer que Deus está realmente por trás da evolução é um insulto a ele. É a mesma coisa que dizer, sim, Deus existe, mas ele é meio incompetente porque levou milhões e bilhões de anos para criar-nos. E só conseguiu fazer isso por meio da luta entre as espécies e animais, seleção natural. Mas isso, na verdade, é um reflexo do caráter de Satanás. Essas ideias são um reflexo do caráter dele, e não da criação perfeita de Deus, como relatada na Bíblia. Lemos ali em Isaías 64, versículo 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. Adão e Eva vieram das mãos do Criador. O sopro da vida do Criador foi soprado neles. Então eles acordam, sua consciência de repente aparece, seus olhos se abrem e estão lá olhando para Deus. Não havia a menor dúvida de quem os havia feito. Por gerações, Adão esteve vivo para testemunhar sobre isso. Quando você vê a genealogia, ele viveu centenas e centenas de anos, cerca de 800, 900 anos. Então esse conhecimento do Jardim do Éden e o que aconteceu na criação esteve vivo na Terra por milhares de anos. Aqueles que sobreviveram ao dilúvio foram apenas 8. Eles certamente sabiam que Deus estava envolvido porque viram a destruição do mundo pelo dilúvio depois de ter sido profetizado por Noé durante 120 anos. Mas como isso aconteceu? Que de repente passamos a acreditar que Deus não nos criou, que surgimos do nada e evoluímos do nada. Ora, essa ideia na verdade é recente. Ela fortaleceu-se nos últimos 100 anos. Depois da Revolução Francesa. Exatamente. Então, tem essa reviravolta completa. O que é muito interessante, porque a Bíblia disse que isso aconteceria. Seria assim nos últimos dias, que o homem duvidaria que Deus realmente criou o mundo. É exatamente aí que estamos. Bem, então eu pensei, seria interessante ver o que alguns dos evolucionistas ensinam. O que eles dizem? Vou escolher algumas citações aqui, que são mais contemporâneas, mais recentes, e vamos olhar estas citações e ver o que dizem sobre a teoria da evolução. E isso então é a palavra dos evolucionistas, ok? Temos aqui a citação de Thomas Hunt Morgan, que é geneticista na Columbia e na Caltech. Ele diz assim: ao longo da história humana não conhecemos um único caso de transmutação de uma espécie específica em outra espécie, e isso tem que ser admitido.
Ele foi honesto. Não existe um único caso em que tenhamos visto uma transmutação de uma espécie para outra. Nunca testemunhou-se um pássaro se transformar em um sapo ou um lagarto em outra espécie. Isso é o cerne da questão. Eles chamam isso de o elo perdido e dizem que estão cada vez mais próximos. Mas a verdade é que nenhum cientista pode dizer honestamente que existe uma mudança de um tipo para o outro. Eu me lembro que, nos anos 80, estudei em uma escola particular. Era uma escola adventista do 7º dia, mas aí eu saí para uma escola pública, quando estava no ensino médio. Mas eu me lembro quando eles tiveram que começar a ensinar a evolução na escola adventista, que você sabe é cristã, e eles tiveram que ensinar com muito cuidado, porque para não contradizer a fé na qual todos nós fomos criados. Mas eles eram obrigados a ensinar a teoria da evolução. E eu pensei, como isso aconteceu? Como obtivemos essa desinformação de forma que somos obrigados a aprender isso em uma escola religiosa na qual deveríamos ter liberdade de consciência para crer que a palavra de Deus é a verdade? Então, para mim, isso é desinformação. O diabo está lutando para inundar nossas instituições com suas mentiras e doutrinar as pessoas com esta falsa teoria da evolução. Isso é obrigado pelo Estado, não é? Em alguns estados é ilegal ensinar o criacionismo. Você é obrigado a ensinar o evolucionismo. Quando você entra nessa questão da desinformação, na verdade é uma ótima conexão com o assunto que estávamos falando antes. É aqui que o mundo acreditará que o mal é bom e o bom é mal, que a verdade é erro e o erro é verdade. É por isso que é tão importante que estejamos enraizados na palavra de Deus, para não aceitarmos outra norma, que não abandonemos a visão bíblica e aceitemos nada além da palavra de Deus. E ainda assim, temos que tomar cuidado com algumas traduções. Veja, eu não sou um defensor de que não podemos usar nenhuma outra tradução, mas eu acho que todos deveríamos estar conscientes e cuidadosos dentro das várias traduções bíblicas, porque algumas tentam reduzir o que Deus fez por nós em nosso Senhor Jesus Cristo como sendo Deus. Muito bem, vamos continuar e dar uma olhada em mais algumas citações desses evolucionistas para ver o que dizem. Este é Austin Clarke, biólogo do Instituto Smithsonian. Como não temos a menor evidência nem entre os animais vivos, nem entre os fósseis de tipos intercalados seguindo grupos principais, é razoável supor que nunca tenha havido nenhum. Isso nos leva de volta à evidência de que não há evidências dentro do registro fóssil de uma espécie se tornando outra espécie. Não há evidências. Dizem por aí que existem mutações e blá blá blá, que há diferenças, mas a verdade é que nunca se comprovou um salto de uma espécie para outra. Agora, falando sobre genética, indo ao nível celular na reprodução, a próxima citação é de George W. Burns, um geneticista. A recombinação é o processo pelo qual os cromossomos se unem, criando um novo organismo, ok? Isso é recombinação. A recombinação apenas redistribui o material genético existente entre diferentes indivíduos, não o altera, ou seja, não faz alteração disso. Então, não vem do acasalamento. Ela não vem do processo de acasalamento de uma nova vida proveniente da recombinação. Ela apenas distribui material genético entre diferentes indivíduos, mas não os altera. O próximo pensamento seria, tá bom, mas e as mutações? Bom, veja o que diz o biólogo da UC Berkeley, Richard B. Goldsmith. Ele diz, a microevolução e a microevolução são mudanças evolutivas muito, muito pequenas. A microevolução, por acumulação de micromutações, leva à diversificação estritamente dentro da espécie. A passagem de uma espécie para outra requer um método evolutivo diferente do simples acúmulo de micromutações. Então não importa o quanto você veja um organismo sofrendo mutações, mudando, se adaptando, na verdade ele não está se tornando uma espécie diferente. E bons exemplos disso são como um pássaro cujo bico fica mais longo em uma área específica para obter minhocas em uma profundidade específica de uma região, mas esse pássaro não se tornou um não-pássaro. E esta última é a minha favorita. É de George Wald, é um biólogo lá da Harvard. Ele está falando sobre o começo da vida, de onde ela veio. Ele diz, basta contemplar a magnitude dessa tarefa para admitir que a geração espontânea de organismo vivo é impossível. No entanto, aqui estamos, como resultado, acredito, da geração espontânea. É impossível, mas aqui estamos, diz ele. Nos geramos espontaneamente. Ou seja, usando as próprias palavras dele, essa teoria da evolução tem mais buracos do que queijo suíço. E se você realmente quer ter fé cega em alguma coisa, escolha acreditar na evolução, porque a Bíblia tem muito mais evidências de ser a verdade. Há mais evidências científicas de uma terra do jovem do que a evolução. Sabe, conforme você analisava esses slides, surgiu a ideia em mim que há um elemento de fé que estes cientistas precisam ter.
Então, o que estamos vendo aqui não é apenas uma instituição científica ou um pensamento científico acontecendo. Estamos olhando para uma religião. Sim, eu acho que em certo sentido, tudo se resume em fé. Afinal, temos liberdade de consciência para acreditar no que quisermos, naquilo que você se convence. Deus nos dá a escolha, a oportunidade de ver as evidências, ponderar nelas e tomar uma decisão. Porém, o outro sistema funciona sob a base da opressão, da censura, perseguindo você, torcendo seu braço para acreditar no que eles querem, enquanto Deus nos dá o livre-arbítrio para tomar a melhor decisão. Quando você fala sobre isso, sobre essa dicotomia entre criação e evolução, o mundo está seguindo essa teoria evolucionista já há muito tempo. Então isso está muito enraizado na cultura, de forma que hoje temos que ensiná-lo nas escolas, é obrigatório. Mas é interessante que a Bíblia também meio que aborda esse tipo de conflito que estamos falando agora. Em 1 Timóteo 6, 20 e 21 diz assim: Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, sua confiança, evitando os falatórios profanos e inúteis e as contradições daquilo que é falsamente chamado de conhecimento. Em algumas traduções está a palavra ciência. Então, quando falamos sobre evolução, ou o que você está aprendendo na sala de aula, na aula de ciências, na verdade é falsa ciência, não é verdade. E é interessante que no verso seguinte ele nos diz qual é o problema em aceitar essa falsa ciência em lugar da verdade. É porque ao professá-la, alguns se desviaram da fé. Essa ideia de engolir essa mentira da evolução, abandonando a verdade da criação, é possível, é um risco. Ela pode nos afastar da fé, nos afastar da verdade. Paulo disse a Timóteo, guarda o que te foi confiado. Então, voltamos à tentação do Jardim do Éden. Quando Satanás foi a Eva, seu método de ataque foi chamar sua atenção para segui-lo e sugeriu algo a ela. A Bíblia diz, a serpente era mais astuta do que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerei de nenhuma árvore do jardim? Deus disse mesmo isso? Veja, Deus havia falado com eles. Aberto os seus olhos, eles viram que Deus os criou. Portanto, não havia razão para duvidarem dele. Mas aqui, Satanás lança dúvida, perguntando, Deus disse mesmo isso? Então, Satanás é muito astuto. E ele colocou em xeque a nossa confiança no Criador. Deus não quis dizer isso mesmo, não. Ele quis dizer outra coisa. Ele está escondendo coisas de você. Então, é um conflito entre a verdade e o erro, certo e errado, conhecimento verdadeiro e a desinformação. Essa guerra da qual a Ursula von der Leyen estava falando no começo, sobre a desinformação, na verdade é o conflito entre Cristo e Satanás. É sobre quem devemos acreditar, quem devemos seguir. Cristo, claro, foi tentado da mesma forma que nós. Já falamos sobre isso lá em Mateus 4, versículo 3. A primeira tentação que Cristo enfrentou. O tentador foi a ele e disse, se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães. Veja como ele lança dúvida de novo. Ora, Jesus havia sido batizado apenas 40 dias, ele ouviu a voz de Deus falando com ele, as janelas do céu foram abertas, o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. Ele viu a evidência da aprovação de Deus e seu amor por ele. Ainda assim, Satanás pergunta, se você é o Filho de Deus, prove. Sabe, muitas vezes em nossa vida seremos tentados de forma que a Bíblia será usada contra nós. A Bíblia será distorcida para nos confundir. Sendo assim, compreender corretamente a palavra de Deus é fundamental para nos firmar na verdade. Nós devemos nos apoiar na verdadeira interpretação bíblica. Em 1 Timóteo 6,20 diz assim, guarda o que te foi confiado. E o que foi confiado a nós? A palavra de Deus, a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Guarde isso, porque essa palavra é sua vida. Essa é a palavra da vida. Em 1 Coríntios 16:13, somos instruídos a permanecer firmes na fé, a sermos corajosos e fortes. Por que teríamos que permanecer firmes na fé e ser corajosos? Porque quando realmente seguimos a palavra de Deus, quando realmente nos apegamos à sua palavra, seremos desafiados, perseguidos, escarnecidos e ridicularizados. Romanos 10:17 diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, este afastamento da fé significa afastamento da palavra de Deus. Se você está firme e forte na fé, significa ouvir a palavra de Deus. Tiago 1 também diz, sejam praticantes dessa palavra. Então temos um duplo aspecto aí que diz, ok, temos que permanecer na fé, mas não desviarmos da fé. E isso está conectado com o nosso relacionamento com a palavra de Deus. Amém?
Muito bem, estamos falando sobre evolução contra criação, que na verdade é apenas uma manifestação do conflito de adoração, e o nosso Criador está diretamente ligado a essa questão, pois foi Ele quem nos fez. Você pode ver em toda a sociedade moderna que essa ideia de acreditar em um Criador é algo ridículo. Em Filipenses 1, versículos 27 e 29 diz: somente seja a vossa conduta digna do Evangelho de Cristo, para que, quer eu vá, quer vos veja, quer esteja ausente, possa ouvir falar dos seus negócios e saber que vocês estão firmes num só espírito, em uma só mente, lutando juntos pela fé no Evangelho e não estando de modo algum amedrontados por seus adversários, o que é para eles prova de perdição. Bom, quando Cristo estava sendo perseguido, quando estava na cruz, sendo condenado, zombaram dele dizendo: onde está o seu Deus para te salvar? Você não é o Filho de Deus? Então liberte-se, saia da cruz. Bem, o fato de estarmos sendo perseguidos hoje, de sermos silenciados, marginalizados, seja lá o que for, para eles é a prova da nossa perdição, é a prova da nossa condenação, mas para nós é prova do quê? Da nossa salvação. Pois foi-lhe concedida a graça de Cristo, não somente de crer nele, mas também sofrer por ele. Esta é uma versão muito impopular do Evangelho hoje em dia. A maior parte do mundo evangélico diz que você será arrebatado antes de sofrer qualquer tipo de perseguição. Mas a Bíblia diz repetidamente que temos que beber o mesmo cálice de Cristo. 2 Timóteo diz que todos os que vivem piedosamente sofrerão perseguição, não é? Então, este evangelho da prosperidade tão pregado hoje em dia, que diz que não sofreremos perseguição, isso não é bíblico. Não se encaixa com o que Jesus disse de pregar nossa cruz e segui-lo diariamente, porque ele diz que o mundo o odiou, e se o odiou, também odiaria nós. Então, o mundo ama essa versão do cristianismo macio, fácil, mas temos que ver se ele realmente está de acordo com a palavra de Deus. Amém. A ideia da segunda vinda é mencionada na Bíblia em vários lugares. É mencionado com mais frequência do que a primeira vinda. Há mais de 300 profecias messiânicas no Antigo Testamento sobre a primeira vinda, mas há muito mais sobre a segunda vinda. Mas o interessante é que o diabo não está dizendo que ele não virá, mas que a maneira como ele virá mudou. Muitas pessoas hoje têm essa mentalidade de escapar da terra. É uma mudança sutil, é bem sutil. É para evitar que as pessoas se preparem para o que está por vir nesta terra. Veja, vale a pena morrer pelo Evangelho. Vale a pena morrer pela verdade. Muitos reformadores morreram no processo de trazer a luz de volta ao mundo na Reforma Protestante. E essa reforma não acabou. Bom, Cristo nos adverte sobre o que aconteceria nesta terra antes dele voltar. Em Lucas, capítulo 18, versículo 8, diz: contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ele realmente encontrará fé na terra? Bem, isso é interessante porque haverá uma espécie de reavivamento religioso no final, o falso reavivamento, que vai levar o mundo inteiro a promulgar uma falsa adoração. Não é como se estivéssemos falando de um planeta secular no fim do mundo. Não, mas o planeta será muito religioso. Daniel 11 fala do Rei do Norte tendo total domínio no final. Então é interessante que Jesus questione se haveria fé no final. Parece meio contraditório, não é? Porque se o mundo será religioso, como assim será que ele vai achar fé na Terra? A questão é: que tipo de fé ele encontraria na Terra? Ele certamente está perguntando sobre a fé verdadeira. Vamos voltar à palavra de Deus e ver como ela define fé. Em Hebreus capítulo 11, o versículo 1 diz assim: fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. É interessante que ele usa essas palavras, porque, você sabe, a substância e evidência é algo que você pode usar para provar algo, mas ao mesmo tempo diz que ainda não chegamos lá. Você não vê isso. É interessante, não é? Bom, quero discutir a palavra fé no original grego. Estou usando a concordância de Strong para compreendê-la. É o artigo 4102. Significa convicção moral na veracidade de Deus. Ou seja, ouvir o que a palavra de Deus diz e se convencer dela. Estar moralmente convicto de que Deus é verdadeiro. Isso é fé. Então, na verdade, é substância, é algo esperado, é algo que ainda não foi visto, mas que será. Nós acreditamos no que Deus disse porque Ele é verdadeiro. Então, todos estes exemplos de fé são definidos aqui no capítulo 1. Estes exemplos nos ajudam a entender o que esse primeiro versículo significa. Bom, qual é a primeira coisa que aparece em Hebreus 11 depois desta definição? Ele nos diz o que é o teste de fé. No versículo 3 diz: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, para que as coisas que se veem não foram feitas as coisas que são visíveis. Então, ali está a definição de fé e o que ela é. No versículo 3 nos dá o primeiro teste desta fé. E ela está diretamente relacionada a quê? A criação do mundo. Deus é o Criador.
Você abre a sua Bíblia e está logo ali, Gênesis capítulo 1. Deus criou o mundo, e a maneira como está escrito no original hebraico não é alegórico, não é um simbolismo. Significa literalmente. Os dias da criação são dias literais de 24 horas. E vemos isso mesmo nos dias de hoje. Cada semana tem 7 dias. E isso não mudou ao longo dos tempos. Algumas pessoas dizem, mas os calendários mudaram, não era assim. Mas não é verdade. Hoje temos 7 dias na semana, e em Gênesis também tem 7 dias. Então, não mudou, continua a mesma coisa. Gênesis trata de um tempo literal. Sabe, na Idade Média também se falava sobre desinformação. E uma das ferramentas para vencer a verdade nesta guerra é removê-la. Então, na Idade Média, a verdade foi removida. Porém, hoje temos as Bíblias, elas estão em todos os lugares. E foi realmente a partir de 1800 que ela realmente explodiu no mundo, com as sociedades missionárias, as sociedades bíblicas e todos esses grandes movimentos. Sem falar, é claro, do grande despertar adventista, que nos levou até 1844. Bom, a Bíblia será mal utilizada, a palavra de Deus será mal utilizada, a fim de trazer um tempo de angústia como nunca houve na Terra. Então a estratégia hoje mudou. Eles não querem mais tirar a Bíblia, não querem mais queimá-la. Satanás quer distorcer a Bíblia a fim de confundi-lo, de enganá-lo. Ele quer que você coloque a sua própria interpretação na Bíblia para que você acredite na sua ideia e não no que ela realmente quer dizer. É por isso que em Apocalipse 18 é dito que o mundo seria enganado por doutrinas de demônios. O mundo está embriagado pela fornicação do vinho de Babilônia, desse falso sistema religioso. Então, não se trata mais, como você disse, de tirar a Bíblia do povo, mas sim de distorcê-la, de embriagar as pessoas com falsas interpretações bíblicas. Querem que você rejeite a clara verdade para acreditar em uma mentira. Sim. Bom, antes de deixarmos Hebreus 11, eu queria mostrar mais um versículo falando sobre fé, que está lá no versículo 6. Diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, que Ele é o recompensador dos que o buscam. Bom, tendo compreendido o que significa fé, também quero compreender o que significa a palavra acreditar no original grego. Está lá no artigo 4100 da Concordância Strong. Acreditar significa confiar, comprometer-se, depositar sua confiança em algo. Então, quando eu tenho fé, estou moralmente convencido de que Deus é verdadeiro por causa do que diz a sua palavra, e eu creio nisso. Acreditar significa comprometer-se a confiar nele. Então, é uma decisão, uma escolha, uma ação de sua parte, uma decisão que você toma de acreditar no que Deus disse. Cada homem recebe uma medida de fé, a convicção do Espírito Santo, em seu coração, para crer no que Deus diz. Mas, na verdade, é nossa escolha acreditar. Tomamos a decisão de nos comprometer a confiar no que Ele disse. Não é um sentimento, é a decisão de escolher acreditar em Deus. Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Porque nele foram feitas todas as coisas, criadas que estão nos céus, que estão na terra, visíveis e invisíveis, quer sejam elas tronos, domínios, principados ou potestades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e por Ele todas as coisas subsistem. Se você lesse um pouco antes naquele mesmo capítulo, descobrirá que o contexto é Jesus Cristo. Está falando aqui de Jesus Cristo como nosso Criador. No Salmo 33, versículos 6, 8 e 9 diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Tema ao Senhor toda a terra, e todos os moradores do mundo se levantem, com temor dele, pois ele falou e tudo foi feito. Ele ordenou e tudo permaneceu firme. Eu acho fascinante nesses versos é que Deus criou tudo isso. Os corpos celestes, tudo que há neles. E em Deuteronômio 17 está falando especificamente sobre não adorar estas coisas que ele fez. Curiosamente, a maior parte do sistema babilônico adora justamente as estrelas, o sol, a lua, todas as hostes do céu, mas deixa de fora o verdadeiro Criador. Nesse falso sistema de adoração, as pessoas amam a criação, mas não o Criador. À medida que avançamos nesses estudos, falaremos sobre a marca da besta também. Você verá como Satanás habilmente tentou reverter esta situação para, como você disse, fazer as pessoas adorarem a criação. Foi o que ele fez. Ele está transformando isso em adoração à criatura ao invés do Criador. Eles querem que acreditemos que viemos do nada, que surgimos como geração espontânea. Mas é interessante porque é meio verdade. Nós fomos literalmente criados do nada. Mas é preciso de fé para acreditar que quem criou do nada foi Deus. Um Criador criou do nada.
Romanos 1, versículo 20 diz: Porque desde a criação do mundo, seus atributos invisíveis são vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, seu eterno poder e divindade, de modo que são inexcusáveis. Não é incrível? Então a palavra de Deus diz que seus atributos invisíveis são vistos claramente. Não é praticamente que lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 1? O invisível é realmente visto pela fé. Por meio de tudo que existe, que vemos e tocamos, não temos desculpas para não saber que fomos criados por Deus. E quando vimos no início do vídeo anterior, onde falamos sobre a inteligência artificial e o tipo demoníaco da presença por trás disso, um dos engenheiros líderes de uma dessas inteligências artificiais disse que sua visão de Deus é que ele nos criou por meio dessa sopa primordial, nos evoluindo ao longo de bilhões de anos. Ainda assim, eu não sei se ele reconhece Deus nisso, porque muitos evolucionistas tiram Deus completamente da equação. Mas aqui temos uma pessoa tentando substituir os humanos e bancar o próprio Deus Criador, enquanto apenas reconhece o ponto de vista da evolução que já abordamos hoje. Eu acho fascinante que o nosso futuro esteja nas mãos de pessoas que não aceitam Deus. Jesus nos disse que o evangelho seria pregado em todo o mundo, e então finalmente viria o fim. E o teor dessa mensagem também é vista lá em Apocalipse capítulo 4, versículos 6 a 12, porque a primeira mensagem angélica fala do evangelho indo a toda nação, toda língua e povo. E esta mensagem tem que conter dentro dela esse chamado para adorarmos o nosso Criador, porque Ele fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Isso está ligado a essa mensagem, que tem que percorrer todo o mundo no fim dos tempos. Essa é a ideia central da adoração. Quem devemos adorar e por quê? Porque Ele é o nosso Criador. Em resumo, resumindo tudo o que estudamos até agora, temos que adorar, servir e obedecer Deus. Ele nos dá a escolha de fazer isso, porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Sempre teremos o livre-arbítrio na eternidade. Ele nos dá essa escolha para acreditar. Essa palavra acreditar não é um sentimento, mas uma decisão que tomamos com base em fé, baseada na convicção de que Deus fala aos nossos corações. Então nós escolhemos acreditar, escolhemos nos comprometer a confiar nele. E isso está realmente no cerne da adoração, porque esse relacionamento que foi quebrado no início, porque deixamos de acreditar em Deus para acreditarmos em seu inimigo. Bom, em uma certa ocasião, essa pergunta foi feita a Cristo e provavelmente é uma dos meus versículos favoritos da Bíblia. Porque há essa ideia do panorama geral, do que se trata tudo. Resuma isso em um pensamento simples, certo? Está lá em João 6, versículo 28, que diz: Eles vieram a Cristo e disseram a ele: O que faremos para realizar as obras de Deus? Isso é ótimo. Então Jesus disse: Esta é a obra de Deus, que vocês creiam, que se comprometam a confiar naquele a quem ele enviou. Esta é a palavra. Creia na palavra de Deus. Confie nisso. Não é um sentimento. Não é um bando de ideias. É uma escolha. Escolher algo. Escolha a vida. Escolha a palavra. Há um elemento adicional, porque, você sabe, até os demônios acreditam e tremem. Portanto, parte da fé, como diz Paulo, produz os frutos da fé, que são as obras da fé. As obras da justiça de Cristo por nosso intermédio. Muitas pessoas hoje apenas dizem: eu acredito, tá tudo bem, é isso aí, já basta. Mas à medida que continuamos nessa crença, que continuamos nosso estudo e nosso relacionamento com Deus, vemos que a fé também produz frutos. Me mostre a verdadeira fé e eu te mostrarei as verdadeiras obras. A fé sem obras é morta. Portanto, precisamos ter certeza de que estamos vendo isso sob a perspectiva de que Deus quer que vejamos. Ele quer que sejamos participantes ativos na preparação para ajudar as pessoas, que preparemos para a breve vinda de Jesus Cristo, onde a Bíblia pinta um quadro no qual o mundo, em grande parte, não está pronto. Então é isso. Curta, inscreva-se, compartilhe essa mensagem e una-se a nós nos esforços enquanto tentamos produzir materiais para ajudar pessoas a se prepararem para essa grande esperança que temos na volta de Jesus, que não vai demorar para acontecer. Muito bem, irmão Andrew, obrigado. Você poderia terminar com uma palavra de oração? Querido Pai Celestial, nós te agradecemos muito pela Tua palavra. Tu nos deste as palavras da vida, nos deste o sopro da vida, a criação, e continua a nos sustentar até hoje. Ajuda-nos para que a Tua palavra seja parte da nossa vida, para que possamos refleti-lo perfeitamente. E Pai, quando a Tua palavra finalmente alcançar todo o mundo, que muitas pessoas possam crer naquele que o Senhor enviou. Em nome de Jesus, amém.